Bem-vindo a mais um Estrelando. Minha entrevistada de hoje no bloco Astros e Estrelas é minha amiga especial Eulália Bueno. Vamos falar do seu novo livro e também de diversas outras informações sobre espiritismo. Logo depois, Céu Aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, uma pessoa muito especial para mim, que já esteve no programa algumas vezes e que retorna para fornecer diversas informações. É Eulália Bueno. Tudo bem, Eulália? Quero te agradecer imensamente por estar novamente no programa. A Eulália é do signo de Câncer, o ascendente dela é Libra, mas é quase Escorpião, a lua dela no signo de Touro. Ela que é fundadora do Lar Espírita Caminho do Cristo aqui em Santos, é escritora espírita, médium, dirigente espírita e conferencista. Seu mais novo livro, chamado Ecos do Passado, está aqui, foi lançado este ano pela editora Figo, e tem um novo que ela vai lançar ainda este ano. Eulália, agradeço muitíssimo a tua presença no programa. Eu é que agradeço e torno minhas suas palavras, porque você é muito especial para mim também. Vamos trocar você é um aqui. irmão, que você sabe disso, né? Então agradeço muito o teu carinho, viu, Jorge? Quero te agradecer muito. Eulália, o seu livro foi lançado este ano, né? Isso, pela Ecos do Federação Passado. Espírita do Estado de Goiás, Ecos do Passado. Na realidade, são 2 livros num. Então, tem a parte teórica sobre a mediunidade, desde aquele curioso momento que a pessoa envolta em muitos problemas adentra uma casa espírita e alguém diz para ela, olha, você é médium. E se você não trabalhar essa mediunidade, nada na sua vida vai dar certo. Pois é. Então, a gente começa por aí, eu acho que esclarece todas as pessoas, você não precisa ter um conhecimento da doutrina ou mediúnico para compreender o livro. Então, nós inserimos também, em capítulos alternados, um romance. Então, você pode ler só os capítulos de romance, só os capítulos de estudo ou em sequência. Interessante. Agora, essa tua questão que você colocou é muito comum mesmo. Chegar no centro e falar assim, você precisa vestir branco. É Não muito comum. Se fosse só isso, para tudo ficar resolvido, ia ser ótimo. Não era vestir só branco, ou, olha, você precisa vir ao centro tantas vezes para que a sua vida dê certo. O problema não é esse, porque nós não podemos restringir a mediunidade à doutrina espírita. Então, só os espíritas seriam felizes, teriam a vida correta, porque você não vai impor o exercício da mediunidade, como se conhece no espiritismo, por exemplo, para os evangélicos, os irmãos católicos, e sem trabalhar como nós conhecemos a mediunidade. Eles não são boas pessoas, eles não evoluem, eles não podem ser felizes. É um pensamento básico. Uma pergunta. Todos nós somos médiums? Sim. A partir do momento em que somos espíritos, temporariamente revestidos de um corpo físico, é uma lógica que você continue associada aos espíritos, iguais a cada um de nós, que apenas estão desvestidos momentaneamente do corpo biológico. Então, é muito interessante que no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, na pergunta 459, Kardec, que era um grande estudioso, ele perguntou, influenciam os espíritos em nossa vida? E a resposta é sim, na maioria das vezes são eles que vos conduzem. Eu me sinto um fantoche dessa maneira. Não. A beleza está nisso. Porque, veja só, nós estamos aqui num estúdio, a partir da gravação desse programa, você vai lançar esse programa no ar. Mas no momento em que ele for ao ar, quantos programas estarão simultaneamente no ar? Sim. Mas você só vai assistir aquele ao qual você se conectar. Então, no mundo espiritual não é diferente. Nós, pensando em física, em ondas, em sintonia, nós vamos estabelecer sintonias com espíritos afins. Então, veja a importância de você velar pelo seu pensamento, pela sua conduta, porque a partir disso você vai ter certeza na sintonia em que você está vinculado. Resumindo, se eu for do bem,
eu vou atrair espíritos do bem. Sim. E os espíritos do mal não têm acesso. Eles até podem tentar, mas você está sintonizado em outra onda. Você não está sintonizado na receptividade das influências deles. Influenciar, todos influenciam, mas a escolha é sempre nossa. Quando você diz que todos nós, você afirma que todos nós somos médiuns, como descobrir que tipo de mediunidade eu possuo? É só analisar a própria vida. Primeiro, não conheço ninguém que nunca teve uma intuição. Certo. Eu tive um insight. Isso. O que é o insight? Porque às vezes aquele insight está totalmente fora do contexto da sua linha de pensamento naquele momento. Você está vivendo um problema, você está teimando em buscar uma solução, não consegue. De repente você despluga, distrai, relaxa e vem o insight. Então, naquele momento, ao relaxar, lógico, obedecendo sempre a sintonia, se é uma coisa boa, será um espírito do bem, se não é, será um espírito infeliz. É projetada aquela ideia, porém, ser aceito ou não é uma escolha sua, é o livre-arbítrio. Então, isso está sempre soberano em todo ser humano, a escolha de cada um. É porque assim, Eulália, a gente pensa assim, o cara é espírita, né? Espírita tem a ver com espiritismo, que tem a ver com espírito, que tem a ver com kardecismo, tem a ver com incorporação. Então, assim, o cara é intuitivo, então ele já faz parte de uma mediunidade. Existem outros tipos de mediunidade. Sim. Né? Você quer ver uma potencialização, quase uma... A gente não chama mais incorporação, porque dá a ideia que o espírito entra, incorpora verdadeiramente. Que essa é uma linguagem que se utilizava. Exatamente. Né? É psicofonia. Então, é mente a mente. As mentes se conectam e aquela que está na sintonia, ela capta o pensamento e traduz, né? Exterioriza esse pensamento através da fala, fonia, psicofonia. Mas você quer ver um fator facilitador da psicofonia em pessoas que nunca imaginaram que são médiuns? O trânsito, uma briga de casal. Porque você começa, às vezes, por uma coisa muito pequena, daqui a pouco você diz assim, nossa, eu saí de mim, eu falei coisas que eu não deveria ter falado, ou que nem sei como me lembrava delas. Por quê? Porque em certo momento, os espíritos, porque em todo lado existem espíritos rodeando as pessoas, então os espíritos que conseguiram essa conectividade, eles passam a influenciar diretamente, quando não são eles que nos conduzem com a nossa autorização, a nossa conivência, a partir do momento que nós permitimos que aquele pensamento conjugasse com o nosso. Isso é difícil, saber que tem alguém ao lado mandando energias dessa natureza. Não é. Quando você faz uma prece sentida... Eulália, talvez para você que viva nesse mundo há muitos anos, que você abre o seu mapa com Netuno forte, tem uma percepção, Eulália tem uma percepção do todo, né? Ou uma esponja, você dizer que você é esponja, a Eulália psicografava, ou psicografa ainda, né? Eu psicografo. Então assim, você tem essa natureza de perceber. Agora, um cara mais bruto, uma pessoa que levanta, que vai trabalhar, que pega o trânsito e vai para o escritório e briga com o chefe e tal, vai perceber que tem algo que está induzindo? Você vai falar no segundo bloco. Okay. Tá bem? Voltamos já. Um dos assuntos mais importantes no condomínio é a questão da vaga de garagem. Primeiro você tem que olhar a convenção condominial e verificar que tipo de vaga é no seu condomínio. Se ela é privativa, se ela é vinculada ou se ela, como o pessoal chama popularmente, brigativa, ou seja, não tem para todo mundo vagas na garagem. Então, a primeira coisa a se fazer, no caso dessa última situação, é convocar uma assembleia específica, por exemplo, para fazer o sorteio, um rodízio de vagas de usuários de apartamentos dentro do uso dessa garagem, dessas vagas. É importante destacar que na convenção normalmente se coloca lá
que é direito a uma vaga no estacionamento ou na garagem. Essa vaga, ela pode ser a motocicleta e pode ser o veículo automotor. Então não dá para ser as duas se for essa cláusula colocada na convenção. Se você tiver dúvida, entre em contato conosco lá no SICOM, www.sicom.org.br. Até a próxima. Olá, estamos em semana de lua crescente, que, como bem o nome diz, é uma época propícia para poupar, investir, fazer coisas que vão dar um rendimento futuro, visando crescimento e prosperidade. Existe no céu um conflito entre Marte e Plutão, então isso indica um período de uma certa tensão aqui na Terra. Agir de forma manipuladora pode ter resultados até satisfatórios agora, de início, mas depois o preço a ser pago poderá ser muito alto. Por outro lado, essa relação é muito indicadora de força para transformar situações, reverter a nosso favor determinados assuntos que não estão satisfatórios e também uma maior resistência para encararmos os nossos obstáculos. E isto é muito bom para podermos agora alterar as nossas vidas. Até a próxima semana! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Comunicado: a Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 3 de agosto a excursão para o fenômeno do algodão e também inscrições já abertas para as novas turmas de astrologia que se iniciam em agosto. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional no dia 4 de julho. Os temas abordados são Código Civil, área trabalhista, além de palestras, síndico profissional, comunicação não violenta, curiosidades condominiais em análise e segurança no seu condomínio. Informações 13 3326 3083. A Gaia, Escola de Astrologia de São Paulo, promove o 18º Encontro Anual de Astrologia, nos dias 28, 29 e 30 de julho. Informações 11 5084 3256. Voltamos ao segundo bloco. Aqui ao meu lado, Eulália Bueno Brandão, tá certo? Ao contrário, Brandão Bueno. Eulália Brandão Bueno. Estamos falando sobre espiritismo, diversas dúvidas que eu tenho, que talvez você também tenha. Eulália, eu estava te perguntando no primeiro bloco a respeito dos espíritos. Você estava dizendo que os espíritos influenciam no nosso dia a dia de acordo com o nível energético, o nível de pensamento, a sua conduta. Exato. Não é isso? Exato. Então, assim, como que uma pessoa mais bruta, ou que não acredite, não creia, né, no espiritismo, ou mais racional, pode compreender que o espírito pode influenciar a gente no dia a dia? Parece que ele, do jeito que você coloca, parece que eles influenciam no... Eu quero isto, mas posso mudar de acordo com o espírito que estiver junto comigo. Estou fazendo uma pergunta bem básica para você. Básica, muito simples. Realmente você não quer complicar nada. Mas vamos falar assim, acima de tudo, o que rege tudo é a nossa escolha. É o livre-arbítrio. Você pode dizer hoje que está vivendo uma situação que você não escolheu. Mas se você voltar, e não estamos falando de outra vida,
Se você voltar no tempo, nesta própria vida, muitas vezes você vai perceber que fez a escolha lá atrás. Então, o livre-arbítrio é exatamente a direção que nós escolhemos. E se a pessoa é racional, pelo menos esse entendimento de que a vida dela, e principalmente se ela não acredita em nada, ela vai saber que a vida dela é feita das escolhas que ela faz, das escolhas que ela oportuniza. Sim. A partir do momento que ela não crê nisso, ela com certeza vai ter que explicar o que é que a influenciou para que a vida não respondesse às escolhas que ela fez. Porque até os mais materialistas, Jorge, eles sentem que há algo externo, que a gente não sabe bem como eles colocam, mas que acaba influenciando algumas situações da vida. Agora, se desvinculando do espiritismo, nós vamos buscar uma pessoa, inclusive para os materialistas, chamada basicamente Sócrates, um notável. Sim. E qual foi o direcionamento que ele deu a todas as criaturas para que soubessem fazer as escolhas corretas? Conhece-te a ti mesmo. O que está embutido nessa frase? Ora, se eu bem me conhecer, eu vou lucidamente perceber que em muitos momentos eu não pareço eu. Eu desponto como alguém estranho. E aí pergunte, o que está acontecendo que você não parece você? Por que você está estranho? Mas não pode ser uma manifestação do inconsciente, uma ira, Sim, uma mas raiva, onde está, algo que eu não manifesto com onde uma está certa... o inconsciente de quem não acredita em nada? Porque o inconsciente já propõe existências, bagagens. Onde nós captamos essas bagagens? Ah, eu captei do universo, então eu não sou eu. Eu sou tudo que foi captado do universo corporificado. Então eu sou um pedacinho, ou eu não sou nada. Desculpa, ou eu não sou nada. Então a lógica do materialismo faz com que as pessoas busquem uma razão para tudo que acontece. Eu posso não acreditar em espíritos, eu posso dar os nomes que eu quiser, mas todos vão reconhecer que em algumas circunstâncias há uma modificação acentuada da exteriorização da nossa personalidade. Eulália, um espírito, como é que eu posso me proteger contra esses espíritos invasores, os espíritos de energia mais baixa, que eles vão tentar colar em mim ou vibrar de uma forma negativa? Não sei se eu estou utilizando as palavras certas, até porque eu não sou do meio, né? Sim, sim. Eu estou falando de uma linguagem mais simples. Pensando e agindo dentro daquilo que você espera para você. Se eu não quero ser influenciado por espíritos baixo astral, digamos, ou que pratiquem o mal, eu não posso andar baixo astral e nem praticar o mal. Obviamente, ainda mais na conjuntura que nós estamos vivendo hoje, ficar baixo astral em algumas situações não tem jeito. Mas se eu me percebo, eu já gero um esforço para sair. E quando eu começo a me esforçar, eu não preciso conseguir. Quando eu dou o primeiro passo, ajuda-te, que o céu te ajudará, automaticamente influências boas passam a nos empurrar para nos ajudar mais. Mas não tem espíritos negativos que são fortes? Sim. Como assim? Sim, como no meio aqui? sim. Nós vivemos numa sociedade, num mundo em que existem pessoas ricas, materialistas, fortes e más. Sim. Como existem pessoas boas. Sim. Né? E essas pessoas más, elas têm o poder de prejudicar uma outra pessoa. É justamente nisso. Então, será que eu tenho que estar rodeado de bons espíritos? Você precisa ser um bom espírito. Vamos pensar assim. O que eu sou vai encontrar correspondência no mesmo campo de afinidade. Entendi. Uma pessoa má, poderosa, faz algo para alguém indefeso naquele momento, aquilo só nos atinge porque a gente tem uma fagulha, a gente tem um lampejo de algo na nossa energia que permitiu que aquilo adentrasse. E, no mínimo, aquilo vai trazer uma grande lição, mas, obviamente, se eu estou no esforço de ser melhor, a vida vai me recompensar. Então, a partir do momento em que eu recebo o mal,
ele não nos chega injustamente, mas ele vem nos clamar para que façamos o bem. Em compensação, a pessoa poderosa que escolheu fazer o mal, a partir daquele momento, ela ficou com uma pendência grave, uma vinculação com energias más, e mais dia, menos dia, porque a gente costuma tirar as nossas conclusões muito pelo lado material. Fulano é ruim, mas nada falta para ele, tem um bom emprego, ganha bem. Mas isso é tudo? Porque se fosse tudo, rico não tinha depressão, não ficava doença, doente, né? Nem desencarnava. Eulália, como fazer uma reunião dentro de casa? Bom, uma reunião espiritual, dentro da nossa casa não é o local próprio para se fazer uma reunião mediúnica, e eu te explico por quê. Você pega um hábil cirurgião, traz aqui no seu programa, ele pode dar esclarecimentos maravilhosos, mas se em algum momento você falar, então o senhor, por exemplo, seria capaz de realizar uma cirurgia, aqui ele vai dizer, não, porque o campo não tem asepsia suficiente, etc. Correto. Né? A mesma coisa acontece quando nós interagimos com o mundo espiritual de forma consciente, ou seja, nos preparando para realizar uma reunião, nós temos muito que nos preocupar com a asepsia do ambiente que nos encontramos. Asepsia espiritual. Exatamente. Então, por exemplo, uma casa religiosa, um centro espírita, ele foi construído com aquela finalidade. Então, ali dentro, por mais que nós não sejamos exatamente o que mostramos lá dentro, mas é um momento em que nós nos impomos um comportamento, um pensamento velado, uma atitude correta. É um ensaio para que um dia a gente naturalmente faça dessa forma na vida. Correto. Certo? E para ali conjugam os espíritos que têm uma condição superior e que se prestam a auxiliar. Mas dentro de casa não é possível. Para onde você leva todos os diabinhos que você cultiva no seu dia? Nossa, para onde eu levo? A gente nem sabe que está levando, o problema é esse. Sim, mas para onde você vai no fim do dia? Sim, para casa. Para casa. Mas assim, se eu quero proteger minha casa, harmonizar minha casa... Isso deve ser feito. Deve, né? Independente da religião, eu acho que todas têm feito muitas campanhas para que nos reunamos em família pelo menos uma vez por semana, por um breve tempo, para comungar com a espiritualidade, numa oração, num pensamento positivo, então numa leitura edificante. Se unir em família? Sim, não para fazer uma reunião mediúnica, mas para facilitarmos que a espiritualidade atue vibratoriamente e de forma positiva em nossa casa. Através do Evangelho? Sim, do o Kardec, Evangelho. Não precisa ser o livro do Kardec, aí nós vamos, só os espíritas, né? Leituras edificantes que construam, o católico lê a Bíblia, o evangélico também, não importa, que seja uma leitura positiva. E pedir uma proteção para o lar. É exatamente. Isso? Eulália, eu tenho diversas perguntas aqui, e a Eulália sempre tem muita informação para nos oferecer. Vamos fazer um outro programa, tá bem? Ok. Uma ótima semana a todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.